Boa noite a todos. A gravação iniciou, né? Sejam todos bem-vindos de volta à nossa oficina de pesquisa, né? Na qual a gente aproveita para, né, ampliar um pouco os horizontes dos nossos acadêmicos. Muito obrigado a todos que aqui estão. Estou vendo o Eduardo ali já tomando um mate para poder dar uma esquentada, né? É assim mesmo, estou aqui com o meu chazinho, né? E na noite de hoje a gente começa, né, com a fala da professora Jamile Gonçalves Calice. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação da professora Jamile, que muito gentilmente aceitou participar conosco desse evento, a convite, né, do outro professor do nosso corpo docente, que tem o melhor penteado do mestrado da Unipar, o professor Albino, né? A professora Jamile, né, tem o doutorado e mestrado em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito de Bauru, né? MBA em Gestão Empresarial pela FGV, graduação em Direito pelas Faculdades Integradas de Jaú, professora de Educação Superior na Universidade Estadual de Minas. Nós estávamos conversando até, um estado maravilhoso, do qual vem a família de papai, né? Professora titular no mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos na Universidade de Araraquara e professora das Faculdades Integradas de Jaú, né? Além disso, está realizando pós-doutorado na Faculdade de Direito de Ribeirão. E é um prazer poder contar com a professora Jamile para conversar um pouco conosco hoje sobre um assunto que eu adoro, que é a constituição simbólica. Professora Jamile, tens o palco e a palavra, pode ficar à vontade. Obrigada, professor Bruno, primeiramente pelo convite, pelo honroso convite. Fiquei muito feliz em conhecê-lo através do professor Albino, a quem eu também faço deferência aqui, um grande amigo, professor Albino. E agradeço, professor Albino, por essa apresentação. Quero deixar aqui meus agradecimentos à instituição, né, a Unipar, instituição em que eu já participei de uma banca de mestrado, venho acompanhando aí o trabalho de vocês já há algum tempo e faço deferência aqui, meus parabéns à instituição, uma instituição de renome aí no Paraná. Quero agradecer aí a presença dos queridos alunos também. E quando o professor Bruno me entrou em contato, né? Bom, vamos falar sobre o quê, né, professor Bruno? E aí eu pensei em falar sobre a questão da constitucionalização simbólica. Eu acho que é um assunto bastante interessante para a gente tratar no atual Brasil, né? É um assunto que está enraizado na crise dos países periféricos, e nós somos, né, país periférico, mas me parece que, mais do que nunca, a gente está vivenciando momentos em que a nossa Constituição está sendo tratada ou destratada, e o assunto constitucionalização simbólica acaba por ser realmente muito importante. A gente precisa compreender o que nós somos, né, e o que nós queremos ser. Então, é um assunto que o professor Bruno gostou, depois, né, venho a saber que ele gosta do assunto. É um assunto complexo. Evidentemente, né, nós temos o livro do professor Marcelo Neves sobre constitucionalização simbólica, que é uma referência a qualquer fala sobre isso. Marcelo Neves, que é hoje o proeminente constitucionalista no Brasil, é um constitucionalista que eu gosto demais, porque ele tem uma visão constitucional para além da visão tradicional, né? E eu acho que é isso que a gente precisa ter, porque eu me pego, às vezes, esses dias eu estava escrevendo sobre, controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, e eu estava pesquisando tal, e no direito constitucional a gente tem um trabalho muito simétrico de construção, né? Não propriamente que a gente seja kelseniana, mas a teoria de Hans Kelsen, ela está muito arraigada,
na construção constitucional. A gente vai evoluir no pós-guerra para o neoconstitucionalismo e vamos, né, de encontro ao esvaziamento deontológico, mas a verdade é que tem alguns fenômenos constitucionais que eles se autoexplicam dentro dessa tradição, né? E, de repente, a gente se pega estudando, por exemplo, direito em redes, do belga Ost. Então, a gente pensar o direito hoje, para além dessa tradição que é fundamental, principalmente quando a gente lida na graduação, vocês provavelmente já são professores ou serão, estão fazendo um mestrado para isso. Quando a gente vai para a graduação, né, para a gente lidar ali com as teorias, é extremamente importante essas teorias tradicionais, mas na academia a gente acaba podendo se soltar um pouco e ultrapassar essas fronteiras. Então, hoje a gente pode ter uma visão do direito para além daquela caixinha fechada, e o direito constitucional é um pouco disso. E eu acho que o professor Marcelo Neves, ele faz isso muito bem, e o assunto é um assunto da constitucionalização simbólica, é um assunto que faz todo sentido, tá? Não só porque nós somos país periférico, eternamente periférico, mas porque me parece que no adiantar da hora, né, da nossa hora constitucional, a gente ainda carrega muitos defeitos, mesmo após 34 anos, né, de uma nova Constituição. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso, sobre o que nós somos e o que nós, evidentemente, queremos ser, né? A gente, para falar de constitucionalização simbólica, precisamos, inevitavelmente, falar sobre legislação simbólica, embora sejam coisas diferentes, mas a gente precisa trazer esse conceito de legislação simbólica para a gente poder desenvolver o tema. Então, digamos que a atitude simbólica, ela por si só não é uma atitude orientada conforme uma relação linear de meio e fim, né? Pelo contrário, ela não se caracteriza por essa conexão direta e manifesta, propriamente, entre significante e significado, né? Muito pelo contrário, ela distingue-se pelo seu sentido imediato e latente. E quando a gente coloca esse tipo de visão na ação instrumental, na utilização da legislação simbólica, vai haver inevitavelmente um direcionamento da conduta para os fins fixos. Então, nesse sentido, podemos dizer que o agir simbólico, ele é conotativo, uma vez que ele adquire um sentido imediato e impreciso, e que se acrescenta ao seu significado imediato e manifesto, num sentido de prevalecer em relação àquilo que ele pretendia. É confuso, tá? É confuso, mas a gente precisa ter essa noção. Se a gente for pensar em sistemas sociais, a gente tem uma visão de que nesses sistemas sociais estão sempre presentes as funções instrumentais expressivas e simbólicas, tá? E aqui, sim, antes que eu me esqueça de mencionar, a gente está falando um pouco de Luhmann, porque a base dessa construção simbólica utiliza os sistemas de Luhmann para se justificarem, tá? Então, nesses sistemas sociais, essas funções instrumentais vão estar sempre presentes. Inclusive, pode haver aí a predominância de uma dessas variáveis, tá? Expressivas ou simbólicas, não necessariamente com exclusividade. E, nesse sentido, direito e política, prestem atenção nisso, direito e política, não por acaso eu cito política, tá? Sempre podem ter uma dimensão simbólica, ou sempre tem uma dimensão simbólica, né? No que existem variáveis instrumentais extremamente importantes
nos dois sistemas. Então, a força normativa dessa legislação simbólica depende de uma combinação de variáveis instrumentais e também simbólicas, tá? E todo esse sistema jurídico, ele acaba por funcionar com base nessas variáveis, tá? Tanto nas instrumentais quanto nas simbólicas. E o problema, na verdade, ele surge porque até um certo ponto não há problema nisso, o simbolismo ele faz parte. Mas o problema ele vai surgir quando houver efeitos hipertroficamente simbólicos dessa legislação em detrimento da própria eficácia instrumental normativa. Aí esse efeito hipertrófico simbólico se sobrepõe à eficácia instrumental normativa, né? Se a gente parar para pensar, muitas leis desempenham funções sociais latentes, às vezes até em contradição à sua eficácia normativo-jurídica, né? Ou seja, elas conseguem desempenhar essas funções sociais em oposição ao seu próprio sentido jurídico manifesto, tá? Mas até que ponto isso é possível e até que de onde, a partir de onde isso se torna um problema, ou seja, a partir de onde se atravessa, né, o Rubicão. A gente precisa considerar que a atividade de fazer leis, a atividade legiferante, ela constitui um momento de confluência concentrada entre sistemas políticos e sistemas jurídicos. É o político e o jurídico ali se encontrando, né? E é nesse momento que pode haver a definição de uma legislação simbólica como produção de textos, tendo aí como referência manifesta uma realidade normativo-jurídica, mas que serve primária e hipertroficamente a finalidades políticas de caráter não necessariamente normativo jurídico, tá? Então essa legislação simbólica, ela não se delineia, digamos assim, quanto aos seus efeitos, tá? Na verdade, ela caminha num sentido negativo. Qual que é esse sentido? Justamente a falta de eficácia normativa e, por consequência, de vigência social. Inclusive, há atos aí de legislação e textos normativos que têm essas características, que, inclusive, no final das contas, acabam nem desempenhando qualquer função simbólica, tá? Mas são construídos simbolicamente. Então, isso que nós chamamos de legislação simbólica, produz efeitos relevantes, digamos assim, para o sistema político, só que não necessariamente de natureza especificamente jurídica, tá? Ela distingue-se da legislação instrumental pela forma como ela exerce a influência na conduta humana e pelo modelo de comportamento que influencia. Então, a gente tem, de um lado, uma legislação instrumental, que é aquela que deveria ser, porque é a normativo-jurídica, na sua essência, e com produção normativo-jurídica, e a gente tem, de outra feita, uma legislação simbólica, que às vezes se traveste de intenções normativo-jurídicas, mas que no final das contas a sua condução vai ser simbólica, né? A sua hipertrofia é simbólica. Então não produz aquilo a que uma norma está determinada a produzir, né? E aí a gente tem, inclusive, a relevância social dessa legislação simbólica, tá? Porque ela tem relevância social. Ela serve a seus fins ou a alguns fins, tá? Mas apesar dessa relevância social, essa legislação simbólica ela atinge apenas setores específicos de um sistema jurídico. Ora, porque ela erra o alvo, ora porque ela se produz dessa maneira, né?
E aí, então, que a gente pode começar a falar de constitucionalização simbólica, e essa sim comprometendo, contrariamente à legislação simbólica, comprometendo toda a estrutura operacional e, por consequência, a autonomia do direito. Tá? Então, essa é a diferença. Na legislação simbólica, eu tenho o atingimento de certos setores, querendo ou não, e a constitucionalização simbólica, inevitavelmente, vai gerar efeitos sistêmicos de toda a estrutura operacional. Daí a gravidade, então, do assunto constitucionalização mais do que a própria legislação. E essa relação entre texto e realidade constitucional, ela pode e deve ser concebida positivamente como concretização de normas constitucionais. Aqui a gente chega ao nosso limiar do direito constitucional, ou o direito constitucional contemporâneo, ou o direito constitucional de construção do pós-guerra, ou o chamado neoconstitucionalismo, quando a gente, em definitivo, observa o fenômeno constitucional e o fenômeno Constituição sendo compostos de valores, né? A gente vai fazer um retorno inevitável ao justnaturalismo, não abandonando necessariamente o positivismo, mas fazendo um retorno inevitável ao justnaturalismo e unindo novamente o direito à ética. Então, a gente vai começar a trabalhar as novas constituições com aquela nova roupagem que a gente agora estamos tão acostumados a lidar, mas que outrora era bastante difícil de visualizar, né? Mas com essa nova roupagem de normas constitucionais sendo compostas tanto de regras quanto princípios. E, evidentemente, muito mais de princípios quando colocado em posição de concretização. Daí a gente falar do professor Robert Alexy, na sua construção, né, de norma constitucional enquanto regra e princípio, baseado, próprio Alexy, no professor Ronald Dworkin, lá do direito norte-americano, que também já tinha essa concepção principiológica na sua integridade do direito, e, finalmente, com o professor Friedrich Miller e a sua teoria estruturante do direito, em que a gente abandona aquela velha observação de subsunção do fato à norma, né? Agora, o direito constitucional ele tem uma plenitude de valores incompreendida até hoje, inclusive. E eu acredito que muito por força dessa construção aberta, né, é que nós também temos a possibilidade de gerar essa constitucionalização simbólica. Então, nesse processo de concretização que essa norma constitucional vai ser produzida, né, com o objetivo de concretização. Mas não é pouco frequente que a concretização seja, na verdade, às vezes, desconstitucionalizante, numa aparente degradação semântica do texto constitucional dentro do processo de concretização. Aí que está o grande problema, porque se a gente começa a falar de concretização, e se o direito constitucional passa a ser o direito da concretização da democracia, da concretização dos direitos fundamentais, então a gente ganha um status de relevância maior do que a gente já tinha, e o papel e a importância dessa interpretação concretizante ganha a sua virtude no nosso meio, tá? Essa concretização constitucional, ela vai abranger, apesar disso tudo, e desses poréns que a gente sempre precisa colocar, tanto os participantes diretos do procedimento de interpretação
aplicação dessa Constituição quanto o público, né? A gente tem Peter Heberle nos dando aí a sua obra, né? Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que é nesse sentido, né? A Constituição ela vai trazer para o seu bojo de concretização a necessidade de que esses atores todos, não só o juiz intérprete, mas de que todos os atores constitucionais acabam participando. Por quê? Porque, nesse sentido, essa concretização, ela vai envolver justamente o conceito de realização constitucional. Ou seja, ao texto constitucional não corresponde normatividade concreta, nem normatividade materialmente determinada. Dele não decorre, eu diria com caráter generalizado, uma norma constitucional como variável influenciadora, estruturante e, ao mesmo tempo, influenciada, estruturada pela realidade a ela coordenada. A gente pode dizer que nesse âmbito de discussão, não estamos em condições de submeter essa problematização a uma comutação seletiva por parte do Código Jurídico da mera diferença aí entre ilícito e ilícito, né? Nessa Constituição, ou nessa constitucionalização simbólica, melhor dizendo, ou Constituição simbólica, porque pode haver a Constituição simbólica, e a gente tem essa Constituição simbólica. Então, nessa constitucionalização simbólica, o que ocorre é o bloqueio permanente e estrutural da concretização desses critérios ou programas jurídico-constitucionais pela injunção de outros códigos sistêmicos, tá? Porque nós estamos falando de Luhmann, e por determinações do mundo da vida, do real, de tal modo que no plano constitucional, ou ao código lícito e ilícito, né, sobrepõe-se aí outros códigos de diferença que são orientadores de ações e vivências sociais. Significa dizer que a utilização de uma constitucionalização simbólica ou de elementos simbólicos na Constituição não é de todo impeditivo da realização constitucional. Não. Mas o problema, ele não está somente na constitucionalidade do direito. Ele vai residir principalmente na juridicidade da própria Constituição. Compreendem? Então, não é que o simbólico seja de todo ruim, mas se ele estiver na sua essência, na sua construção de juridicidade, ele pode ter efeitos que simplesmente não se concretizarão, ou que nascem sem a capacidade de se concretizar, o que é pior. Porque não concretizar a Constituição, a gente está acostumadíssimo, né? Mas já surgir com o efeito de não concretizar, ou com a intenção de não concretizar, aí está o problema. E numa leitura de concepção pluralista e processual da Constituição, a gente pode, inclusive, afirmar que o problema dessa Constituição, ou constitucionalização, ou elementos simbólicos da Constituição, está vinculado justamente à não inclusão de uma esfera pública pluralista no processo de concretização constitucional. Além da ausência de um público pluralista, como participante desse processo de concretização constitucional,
Essas disposições constitucionais acabam não sendo relevantes para órgãos estatais vinculados também, obviamente, estritamente a essa interpretação, aplicação. Daí que eu posso fazer a reflexão crítica a respeito da nossa existência constitucional, da nossa Constituição, que, embora seja uma Constituição construída na base do social, por conta das forças da elite dominante que comanda todo o processo de construção do direito brasileiro, eu acabo construindo, na praxis, uma Constituição com muitos elementos simbólicos. Mas não porque nasceram simbólicos, porque há uma diversidade, uma pluralidade muito grande na nossa Constituição, mas porque o elemento dominante da sociedade brasileira, leia-se a elite, não permite essa concretização. Eu acho que esse é o bojo da nossa discussão atual, né, contemporânea, política, né, que nós estamos tragados e submetidos no atual momento histórico. E ainda que embora sobre esse ponto de vista jurídico, essa constitucionalização simbólica, ela seja, né, necessariamente caracterizada negativamente pela ausência de concretização normativa, né, do texto constitucional, é óbvio que ela também tem um sentido positivo, tá? Daí porque ela não é de todo ruim, né? E esse sentido positivo, ele está presente na medida em que a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um relevante papel político ideológico. Isso não dá para fugir, né? É assustador quando a gente chega num momento da nossa vida político-constitucional tentando anular a ideologia, quando, na verdade, a ideologia, né, ou o papel político-ideológico é o que sustenta a concretização, ainda quando construído sobre bases simbólicas. Então, a gente não pode... a gente tem que ter em mente que não se desconhece que as constituições normativas desempenham função simbólica, e tampouco que a distinção entre constituição normativa e constituição simbólica seja relativa. Essas constituições normativas, elas implicam juridicamente em um grau elevado de direção de conduta, em, digamos, interferência intersubjetiva e de orientação de expectativas de comportamento, tá? Então, o simbólico e o instrumental, eles interagem necessariamente, reciprocamente, para possibilitar a concretização dessas normas constitucionais. Né? Não tem como não utilizar essa reciprocidade no caminho da concretização. E essa Constituição, ela funciona, de fato, né, como uma instância reflexiva de um sistema jurídico vigente e eficaz. Tá? No caso da constitucionalização simbólica, que é o contrário disso, ou é aquém disso, o problema ideológico, ele consiste em que se transmite aí um modelo de realização, um modelo em que a realização ela só seria possível sob condições sociais totalmente diversas, né? É aí que a gente chama de figurino constitucional atuando como ideal, né? E através desses donos, né, do poder e sem prejuízo para os grupos privilegiados, é que deverá ser realizado o seu intuito, desenvolvendo-se, então, né, essa fórmula retórica da boa intenção do legislador constituinte, dos governantes em geral, né? Veja que está sempre no bojo dessa condução simbólica a proteção dos donos do poder, né?
é você construir todo um arcabouço simbólico, mas para proteger essa elite. Daí o porquê essa constitucionalização simbólica, ela faz um papel político extremamente importante para certas categorias, né? Digamos, constitucionalismo aparente de uma simbologia, né? Ele implica numa representação ilusória em relação à realidade constitucional, ou que deveria, né, estar como realidade constitucional, servindo antes para imunizar o sistema político do que para trabalhar contra outras alternativas, né? E com base nisso é que se pode permanecer inalterados todos os problemas e relações que seriam normatizados com base nessas disposições constitucionais de modo satisfatório, né, no sentido de concretização. E não acontece justamente porque esse é o freio dessas realizações constitucionais. E quando a gente está falando desse ponto, dessa constitucionalização servindo a isso, a gente está falando realmente de não realização constitucional. E aí é muito triste, né, o relevo que se apresenta. A gente tem que ter em mente que o documento constitucional, ele surge como uma estrutura normativa garantidora dos direitos fundamentais, da divisão dos órgãos de poder, da democracia, da eleição democrática, da garantidora do voto, né? Essa forma ideologicamente carregada de uma sociedade democrática, ela acaba sendo, inclusive, utilizada pelos governantes, né? Por aqueles que governam, munidos de constituições simbólicas, né, de elementos simbólicos constitucionais, tão regularmente como pelos outros governantes que utilizam constituições normativas, né, supondo-se aqui que se trata de uma mesma realidade constitucional, e não se trata. É por isso que disso decorre uma deturpação pragmática da linguagem constitucional, que se, por um lado, diminui a tensão social, às vezes com a utilização da simbologia, né, e obstrui aí os caminhos para a transformação da própria sociedade, inclusive imunizando o sistema contra outras alternativas, por outro lado, pode conduzir também à desconfiança pública no sistema político e nos agentes estatais. Isso é fenômeno urgente brasileiro, né? É uma forma acadêmica da gente explicar o que nós estamos vivenciando, infelizmente, né? E aqui que está justamente, eu acho, parando para fazer uma reflexão, a diferença da constitucionalização simbólica e da legislação simbólica, que eu disse para vocês que eram coisas diferentes, tá? Por quê? Na constitucionalização simbólica, a gente vai ter uma maior abrangência das dimensões social, temporal, material, enquanto que na legislação simbólica, a gente tem uma restrição a relações jurídicas de domínios específicos, né, que não vai atingir todo o sistema jurídico. A constitucionalização simbólica atinge esse sistema, e atinge no seu núcleo. E por atingir seu núcleo, compromete toda e qualquer estrutura operacional. Então, é nesse sentido que é possível a existência aí de disposições constitucionais com efeito simplesmente simbólico, sem que, às vezes, decorra comprometimento do sistema constitucional nas linhas mestras. Então, você pode ter as duas vertentes. Você pode ter um atingimento do núcleo, você pode não ter um atingimento do núcleo,
tá? Quando não há o atingimento do núcleo, e aí a gente pode falar de legislações simbólicas, a gente pode também falar de efeitos menos devastadores. Agora, quando a gente tem propriamente o atingimento do núcleo estrutural, então a gente visualiza problemas. Os direitos fundamentais, as separações de órgãos de poder, a eleição democrática, a igualdade perante a lei, tá? Enfim, toda a sorte desses fenômenos, institutos previstos de maneira abrangente na linguagem constitucional, podem, inevitavelmente, serão deturpados na praxis do processo concretizador, principalmente com respeito à generalização, na medida em que eles se submetem a uma filtragem por critérios particularistas próprios da legislação simbólica, próprios da deturpação simbólica, que pode ser de natureza política, de natureza econômica, enfim, né, de natureza social, por que não, né? E é interessante o modelo das normas programáticas, né? Se a gente pensar nas normas programáticas, e aqui só abrindo parênteses, nós estamos entre mestrandos, se estivéssemos entre graduandos, teríamos que explicar as normas programáticas. Aqui, obviamente, não preciso explicar isso, mas só rememorando, para a gente fazer a linha de raciocínio, né? Nas normas programáticas, por conta da eficácia limitada, né, elas não servem à regulação imediata desses determinados interesses constitucionais, mas colocam, né, estabelecem orientação finalística aos órgãos estatais. Então, elas podem ter uma relevante força normativa concreta, ainda que programáticas, desde que o Estado ele tenha efetivamente se estruturado de maneira compatível com uma consecução mínima do programa finalístico contido na própria Constituição. Então, para a gente fazer um paralelo, porque na norma programática, que a priori haveria essa dificuldade na concretização, porque necessitando de políticas públicas, se o Estado ele tiver essa estrutura preparada, as políticas públicas acontecerão e as normas programáticas se realizarão. Ao passo que, se isso estiver ainda dentro do bojo dessa constitucionalização simbólica, evidentemente, não vai acontecer, né? Porque o caráter hipertroficamente simbólico da linguagem constitucional, ele vai se apresentar muito mais marcante através das normas programáticas de fins sociais. Ele utiliza justamente essas normas para se fazer presente e, portanto, ele utiliza-se desses componentes para se autogerir e atingir o fim que ele quer, que é o da não realização constitucional. Então, ele utiliza, ele sacrifica, ele se apropria desses fins sociais da própria norma para não se realizar. De qualquer forma, isso nos remete aí a um breve apanhado do que a gente poderia pensar em termos desse simbolismo, né? Sempre pensando nos fundamentos teóricos dessa construção simbólica através da linguagem sistêmica de Luhmann, né? E da noção mesmo de legislação simbólica. Aqui, buscando a linguagem sistêmica de Luhmann, né, ou utilizando-se da teoria sistêmica, a gente precisa, nessa construção, considerar as diferenciações entre sociedades, sistemas e subsistemas, né, da própria construção luhmanniana, e também compreender a função do subsistema jurídico e da sua autonomia operacional, para a gente compreender que sim, então, dá para operacionalizar juridicamente essas manobras de simbologia com a finalidade de não realização, né, constitucional.
E aí, claro, pensando nessa hipertrofia da função simbólica da lei, né? Uma função político-simbólica em detrimento da função instrumental, que é a função própria normativo-jurídica, ou que é o que a gente deveria buscar. E, curiosamente, o símbolo, só para fazer uma parte aqui, o símbolo, curiosamente, ele é utilizado tanto em Freud, né, como símbolo, como a semiótica em Lacan, dois psicanalistas, tá? Para a gente pensar numa mediação semiótica da interação com o outro, enquanto subjetividade explicada através dos registros indissociáveis do imaginário, do simbólico e do real, para nos levar necessariamente à narrativa histórica, a narrativa simbólica, a narrativa que nos tira da própria compreensão jurídica da Constituição para nos levar a uma compreensão política distorcida, deturpada, para realizar aquilo que não é uma realização constitucional, né? A quem disso é uma realização manipuladora dos fins sociais, tá? Então, a gente precisa ter sempre em mente que essa legislação simbólica, ela é uma hipertrofia, ou uma sobre-juridificação da realidade social. Ou seja, ela é um aumento excessivo de textos normativos. Inevitavelmente, inevitavelmente a construção passa por isso. É modelo, né? É modelo. A utilização excessiva de textos normativos, tá? Isso a gente precisa sempre ter em mente, porque aquilo que demanda, aquilo que a gente vem construindo em termos de sociedade constitucional brasileira, me parece, francamente, que passa muito por isso, né? Claro que é da nossa tradição o exagero legislativo, mas tem que se tomar cuidado com algumas aberrações que têm surgido justamente com essa função, né, de apreensão da função social da norma constitucional para deturpar a realização constitucional, que é o que vem acontecendo, né? E porque o objetivo disso tudo, na verdade, é tranquilizar o social, tranquilizar o público, tá? E aí, essa construção, ela vai passar pelos tipos de constitucionalizações simbólicas, tá? Existem 3 tipos dessas constitucionalizações simbólicas. O primeiro tipo é a constitucionalização simbólica destinada à corroboração de determinados valores sociais, tá? O segundo tipo, a Constituição como fórmula de compromisso dilatório. E o terceiro tipo, a Constituição álibi, me parece que é a mais utilizada, tá? No primeiro tipo de constitucionalização simbólica, destinada à corroboração de determinados valores sociais, a gente tem aí dispositivos constitucionais que, sem qualquer relevância normativo-jurídica, confirmam crenças e modos viventes de determinados grupos, tá? No segundo tipo, que é a fórmula de compromisso dilatório, é muito representativa a própria análise da Constituição de Weimar, né, cuja utilização vai ser feita pelos nazistas para a produção, infelizmente, do Holocausto, porque lá você tem o revelar de um compromisso que pode, ao mesmo tempo, ser autêntico ou não autêntico, né, a depender da distorção, tá? E o terceiro caso, que é da Constituição ou constitucionalização álibi, tá? Que é o que mais encaixa no nosso modelo, né, de Estado periférico,
justamente a questão da constitucionalização álibi, tá? A compreensão, né, dessa constitucionalização simbólica como um álibi em favor de agentes políticos dominantes e em detrimento da própria concretização constitucional, ela encontra respaldo nessas construções em oposição às normatividades, né, e, sobretudo, nas pretensões, evidentemente, das elites dirigentes que se apropriam da representação simbólica da ordem estatal para comandar o todo. Nesse sentido, a gente precisa utilizar Luhmann mais uma vez, porque ele diz que há uma exploração do sistema jurídico pela política, né? Há uma superexploração generalizada, no que ele chama de sociedade hiperpolitizada, justamente nos casos de constitucionalização simbólica. O fato da subordinação do direito ao poder político não deve necessariamente essa subordinação do direito ao poder político não deve necessariamente levar à ilusão da autonomia do sistema político. É diferente. Embora direito e político estejam caminhando concomitantemente nos aspectos constitucionais, porque a compreensão de um Estado tem que ser uma compreensão político-constitucional, mas dentro dessa constitucionalização simbólica, tida como álibi, o próprio fenômeno se apresenta como um mecanismo ideológico de encobrimento da falta de autonomia e da ineficiência do próprio sistema político estatal, principalmente com relação a interesses econômicos particularistas. Então, nesse sentido, a gente pode refletir que o direito ele fica subordinado à política, mas a uma política pulverizada, uma política sequestrada, uma política incapaz de generalização consistente e, portanto, uma política incapaz de autonomia operacional, o que leva à medida de não se construir uma identidade, autonomia de uma esfera de juridicidade com base nessa reprodução normativa consistente a partir da Constituição, pelo contrário, né? E torna impossível, com base nessa anomia, nessa deturpação, a construção de um direito que responda adequadamente às exigências do seu meio ambiente social supercomplexo. Eu acho que isso é o mais evidente na sociedade brasileira, isso é o mais evidente na nossa característica periférica. E essa bifurcação no desenvolvimento da sociedade moderna, naquilo que a gente chama de um lado de sociedade desenvolvida e de outro de periférica, né, como é o nosso caso, o nosso modelo, vai resultar para nós, periféricos, uma crescente, uma veloz, uma complexificação social que necessariamente daí vai surgir os problemas. E justamente em função dessa complexificação social é que os sistemas sociais não são capazes de estruturar ou determinar adequadamente a própria e emergente complexidade. Então, nessas sociedades periféricas, o Brasil, né, incluído, a gente pode observar uma falta de autonomia operacional desses sistemas, tanto jurídico quanto político, tá? Não há internamente um funcionamento adequado da Constituição, tá?
Constituição como vínculo estrutural entre direito e política, né? O direito e a política, eles existem. Mas eles são sistemas alopoeticamente determinados, sendo difusa e instavelmente invadidos por diferenças, por programas diferenciados, por elementos de outros sistemas sociais. Eu acho que é muito evidente o que acontece no Brasil, né? O Brasil, ultimamente, ele tem se aproximado da common law como nunca. O nosso Código de Processo Civil se aproximou em 2015 e 2016 da common law. Talvez muito por falta de uma identidade própria, né? De uma construção própria, mas talvez, e muito provavelmente, por conta da nossa complexificação social que não permite a nossa estruturação enquanto sistema próprio, tá? E é nesse modelo periférico que ocorrem as injunções particularistas da dominação econômica e em que elas realizam-se de forma aparente, né? De forma clara, destruindo, inclusive abertamente, a legalidade no plano jurídico e os procedimentos democráticos na esfera política. E é também entre essa política e direito a aplicação limitante e controladora desse código, né, lícito e ilícito, que é característica do Estado de Direito, né? É uma aplicação limitada, ela não se realiza de forma satisfatória. Há uma clara constatação de ingerência ilícita, sistemática, do poder sobre o direito. O Estado periférico se caracteriza por esse pêndulo entre instrumentalismo constitucional e nominalismo constitucional. As constituições instrumentais, elas atuam como simples instrumentos jurídicos dos donos do poder. É aí que entra o papel da Constituição como álibi. O Estado, ele apresenta-se como identificado com os valores constitucionais que não se realizam no presente por culpa do subdesenvolvimento da sociedade. Por sua vez, os grupos interessados nas transformações reais do poder, eles invocam os direitos proclamados no texto constitucional para denunciar justamente essa realidade constitucional e inconstitucional e atribuir ao Estado a culpa pela não realização dos direitos constitucionais que seria possível se estivesse o governo em outras mãos, que não na mão dos donos do poder. Então, a constitucionalização simbólica, ela afeta abrangentemente as dimensões social, temporal, material do sistema jurídico, não apenas nos aspectos materiais e setoriais, mas, sobretudo, porque a concretização normativa do texto constitucional, ela pressupõe uma radical revolução nas relações de poder. E isso é o belo do ponto dissonante, né? O que fazer para concretizar a Constituição brasileira? Provocar uma revolução nas relações de poder. E é tudo que me parece que o Brasil tem medo, né? E trazendo agora para a nossa realidade, mais ainda, né? Na nossa experiência, a nossa experiência constitucional, ela é caracterizada por um círculo vicioso, infindável, entre esse instrumentalismo e o nominalismo constitucional. A legislação constitucional, casuisticamente modificada, de acordo com a conjuntura de interesses desses donos do poder, ela tornava-se, basicamente,
um simples instrumento jurídico de grupos políticos dominantes, ou seja, era uma arma na luta pelo poder, né? O que distinguia o sistema de relação entre política e direito era o instrumentalismo constitucional e não necessariamente a constitucionalização simbólica, né? Isso a gente vai ter, por exemplo, na Constituição de 1824, né? Direitos civis e políticos previstos no texto constitucional que alcançam um nível muito limitado de realização. Eles nascem para não ser realizados, né? Por quê? Porque os procedimentos constitucionais vão ser submetidos a uma profunda deturpação no processo de concretização. Não havia, por exemplo, o controle de constitucionalidade das leis, né? Que poderia ser exercido à época pelo poder moderador, né? Mas que era, na verdade, um controle inconstitucional de constitucionalidade, né? Então, essa Constituição de 1824, ela se reduziu a uma promessa, uma ficção, né? Subordinada ao sistema jurídico e a um código de poder, só para a gente usar como exemplo, né? A Constituição de 1891, ela não vai ser reduzida a um problema de discrepância entre texto constitucional e realidade de processo de poder, né? As declarações mais abrangentes dos direitos, liberdades e princípios liberais contidos, né? Lá em 1891, importavam aí uma contradição entre o documento constitucional e a estrutura da sociedade. Mais isso do que na própria experiência imperial, né, na Constituição anterior. Então, houve uma permanente deturpação, ou até violação da Constituição em todo o período que ela teve vigência, né? A gente vai ter nesse período fraudes eleitorais, degeneração do presidencialismo, né, no chamado neopresidencialismo, a deformação do federalismo mediante a política dos governadores, a abusiva intervenção federal nos estados, né? Já com a Constituição de 46, retomou-se, finalmente, a constitucionalização simbólica de base social-democrática. E essa característica ela vai ser restabelecida e fortificada em 88, né, com a nossa atual Constituição. A Constituição de 88 tem por função jurídica institucionalizar os direitos fundamentais e o estado de bem-estar social, tá? Não caberiam restrições ao texto constitucional, uma vez que a Declaração de Direitos Individuais, Sociais e Coletivos, ela é uma das mais abrangentes. O nosso problema, ele surge justamente no âmbito da concretização constitucional. Uso abusivo de medidas provisórias pelo chefe do executivo, por exemplo, acaba ferindo aí a constitucionalidade constitucional, né? O que gera um problema na própria juridicidade da Constituição, né? Ou seja, gera um problema na normatividade do texto constitucional. Sobretudo agora que nós estamos utilizando medidas provisórias de uma maneira tresloucada, né? Me parece de uma maneira bastante tresloucada, a considerar essa última medida provisória que foi convertida em lei sobre o trabalho voluntário, né? Me parece uma deturpação constitucional, social, enfim, total. Esperamos que seja derrubado no Senado, né? É muito contemporâneo o nosso assunto. Ou ele tornou-se novamente muito contemporâneo, né? Porque o texto constitucional, ele não se concretiza como um mecanismo de orientação e reorientação das expectativas normativas. E, portanto, ele não funciona como instituição jurídica
de legitimação generalizada do Estado. Essa falta de concretização normativo-jurídica do nosso texto constitucional justamente está associada aí à função simbólica, né? A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo democrático ocidental acaba encontrando respaldo no nosso documento constitucional. Mas com a realidade social discrepante que nós temos, o modelo constitucional ele vai ser invocado pelos governantes como álibi. Transfere-se a culpa para a sociedade desorganizada, descarregando-se de responsabilidade o governo. Não sei se vocês conseguem identificar o nosso contemporâneo dessa forma, né? E a nossa Constituição de 88, ela é programática, pelo menos numa linguagem mais atrasada, a gente pode dizer que ela é programática. A sua legitimidade, ela é atribuída à promessa e esperança de sua realização no futuro. Uma vez que a gente tem mudanças simbólicas do documento nosso, né, constitucional, que inclusive deixam intactas essas relações reais do poder, né, deixam intocável a realidade de concretização constitucionalizante ou desconstitucionalização fática, então a gente começa a ter realmente problemas sérios que precisam ser objeto de reflexão, tá? E aqui a gente pode, inclusive, apontar o fenômeno da constitucionalização álibi em sentido inverso. O nosso texto em vigor, constitucional em vigor, ele é apresentado como um empecilho para o desenvolvimento, transferindo-se a culpa do fracasso nosso na consecução dos nossos objetivos governamentais, justamente ao texto constitucional. E digo mais, o texto constitucional brasileiro é um grande empecilho à realização da elite brasileira. Daí o porquê. Com 34 anos de Constituição, meros 34 anos de Constituição, nós já estamos falando em nova Constituição. Nós não conseguimos conviver com a pungência e com a beleza do nosso texto constitucional. Por fim, eu preciso terminar, eu sei que eu já estou no adiantado da hora, me desculpe, professor Bruno, mas, por fim, eu preciso deixar a seguinte mensagem, que na medida em que se ampliam, né, essas faltas de concretização normativa do nosso texto constitucional, e, simultaneamente, o discurso constitucionalista do poder, ele vai sendo alterado, inevitavelmente vai ocorrer uma intensificação no grau de desconfiança para o Estado, com o Estado. Então, a gente não pode interpretar a constitucionalização simbólica como um jogo de soma zero, digamos assim, na luta política pela ampliação ou restrição da cidadania, né? Equiparando aí a um instrumento constitucional das experiências autocráticas. O contexto da constitucionalização simbólica, ele proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidas criticamente na realização desses valores proclamados solenemente no texto constitucional e que, portanto, devem ser integrados na luta política pela ampliação da cidadania. Então, a minha mensagem é: vamos utilizar o elemento fortemente simbólico da nossa Constituição para ampliar a nossa luta política pela nossa cidadania. Pessoal, era o que eu tinha para vocês hoje. Professor Bruno, me desculpa se eu me alonguei demais na minha fala. Não houve alongamento algum, professora Jamile, né? Respeitou
britanicamente, né, o nosso limite de horário, mas sim, britanicamente respeitado o limite. Então, tá bom. Mas agora a gente vem para a parte, né, da intervenção dos acadêmicos, né, quiserem fazer algum questionamento, podem ficar à vontade, vamos manter aquele padrão, né, do levantamento da mão, porque daí a gente consegue estabelecer uma ordem. Mas enquanto vocês tomam coragem, eu faço a primeira, porque daí, assim, como eu disse, né, o professor de Direito Constitucional não é muito reconhecido pela sua autocontenção, né? Então, eu vou lá. Professora, o meu questionamento é um questionamento, vamos colocar assim, não tão complexo, mas complexo dentro da esfera, né? A gente discutia a possibilidade de constituição simbólica dentro da ideia do Luhmann e dentro da ideia de sistemas, a gente tem que quebrar a autopoiese dele, como você disse, a autopoiese não vai funcionar, ela não se sustenta, né? O sistema não tem que ser, ou não pode ser necessariamente fechado, porque ele está atendendo a clamores externos do que é o direito, né? E nessa busca por atender clamores externos ao direito, na minha interpretação, o simbolismo do texto constitucional tem perpassado aos direitos sociais para além. A gente, né, sempre viu, né, a questão das normas programáticas sempre muito vinculadas, né, a promessas de cunho social de efetivação, mas a gente também hoje verifica alguns cunhos, né, vinculados a próprios direitos civis, né, que não conseguem mais ser ou não são mais efetivados. Essa interpretação, né, casa com o que a professora tem estudado ou me passei um pouco na minha interpretação? Não, professor, eu acho que tem base sim, tem base sim. A gente precisa entender a mudança de compreensão que nós estamos tendo, né? A gente vem escalando muito um discurso de buscar retirar do Estado essas variantes sociais, né? A sociedade brasileira, ela vem nesse escalar, né? Olha, a história do Estado mínimo, tal, sem conhecer, contudo, a própria construção constitucional. Então, eu acho que é meio evidente que a gente, no âmbito social, a gente comece a refletir, embora saibamos da impossibilidade da gente deixar de lado, por exemplo, os direitos sociais e partir para um Estado muito mais individualista e tudo mais, mas é evidente que as questões elas precisam ser refletidas na medida em que a sociedade muda, porque a Constituição é isso, né, professor? Ela nasce para ser eterna justamente porque ela precisa acompanhar o social. E o social precisa acompanhar a Constituição. Então, não me parece fora de contexto esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente pode começar a dialogar nesse sentido, e nós já estamos dialogando nesse sentido. Eu vou dar um exemplo, se a gente pegar na Constituição, a gente tem pontos muito específicos de intervenção estatal na economia. E já faz um bom tempo que a gente abandonou, né? A gente tem privatizado algumas coisas. Então, se eu for levar a ferro e fogo, né, o que está contido lá, eu não teria privatizado a telefonia na era Fernando Henrique Cardoso, né? A gente precisa ter cuidado com o que a gente faz. Evidentemente, a gente não pode ultrapassar o Rubicão. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para entender
o que pode ser papel do Estado e o que não pode ser. Vamos discutir, por exemplo, a questão do direito à moradia. Eu gosto muito de discutir o direito à moradia. Por quê? Direito social, certo? Norma programática. Deveria, então, ou pode ter a participação do Estado. E o que a sociedade entende como direito à moradia? Que o Estado vai sair distribuindo moradia para todo mundo. Vai sair quebrando a propriedade privada e distribuindo moradia. Não se trata disso. Se trata apenas de uma política pública que o Estado pode e deveria implementar de, por exemplo, construção de imóveis populares com subsídios governamentais, mas possibilitando que pessoas mais simples consigam adquirir seu imóvel, né, a juros mais baixos. Evidentemente, em alguns casos, poderia haver, claro, a entrega gratuita de imóveis. Também não vejo problema para isso, mas veja, a sociedade olha e fala, meu Deus, mas o Estado vai distribuir imóveis. Não se trata disso. Se trata de uma mera política pública, necessária para o equilíbrio social, da mesma maneira que a questão trabalhista é também objeto de política pública. E se o Estado não intervir nisso, a gente fica aí, com esse déficit trabalhista que nós estamos. Ou seja, o Estado brasileiro, ele é feito, pelo menos a partir de 88, nesse sentido. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. Eu não vejo, viu, professor Bruno, eu não vou dizer que eu acredite no neoliberalismo, porque eu não acredito muito nisso, e o neoliberalismo, ele está aí despencando, inclusive nos Estados Unidos. Para mim, o neoliberalismo, ele ficou lá na escola de Chicago, mas a gente tem as posições liberais moderadas, digamos assim, que fazem sentido. A gente não pode ter mais essas posições ultraliberais, porque no Brasil não vai encaixar. Na América Latina não encaixa, não adianta. Sim. Não adianta. E o que eu diria é, assim como a professora bem disse, né, o texto constitucional nosso, ele traz uma ideologia do texto constitucional. E a gente vê, né, tentativas, né, de não aplicação por esta justificativa, tentativa de não aplicação por essa justificativa. No entanto, não há um esforço para a aplicação do texto constitucional na maneira que ele se encontra. Então, por isso que eu vejo assim, o texto em si, ele foi feito com um objetivo primário, mas desde o momento em que ele foi posto, ele está sendo tentado a sua subversão para um ou para outro lado, e não se tentou uma aplicação própria dele. E por que não se aplica o texto constitucional, professor Bruno? Por que a gente, há 34 anos, a gente está aí divagando e não consegue aplicar? Aí o campo social, aí a elite brasileira que, infelizmente, impede, em grande parte, as realizações do texto constitucional. Porque, infelizmente, nós temos uma elite altamente emburrecida, né, sem cultura, fechada no seu próprio mundinho, que não permite, né, que realizações constitucionais ocorram, que não permite sequer que se fale em distribuição de renda, como se distribuição de renda fosse o papel do Estado jogando de helicóptero dinheiro para baixo, né, como se não fosse toda uma política estruturante para o bem-estar de todos. Então, eu acho que a gente precisa ainda socialmente evoluir muito para que a gente consiga compreender o que a Constituição se pretende, né? Que não é esse assalto à propriedade privada como muitos pregam, que não se trata disso, né? Que quando a gente fala em desapropriação rural, a gente está falando de latifúndio improdutivo, né? A gente está falando de função social de propriedade. E que quando isso não existir ou não for bem feito, existem os mecanismos para poder limitar, né? Exatamente. Bom, perdão, professor. Não, de resto, eu acho que sim, a gente pode olhar para a nossa Constituição como simbólica, não no seu nascimento, porque o objetivo de 85 e 88 foi maravilhoso, né? Nós vínhamos de uma ditadura.
Mas hoje, a gente está simplesmente perdidos. Por quê? A gente não conseguiu concretizar tudo. Os mecanismos para a melhoria da sociedade brasileira estão aí e a gente se nega a aplicá-los. E a gente já está idealizando uma nova Constituição, a gente já está querendo, aprovando leis inconstitucionais, à beça, reduzindo direitos, porque a gente simplesmente não consegue aplicar o instrumento existente. A gente complica demais. Eu acho que essa é a verdade, professor Bruno. Muito bem. Bom, eu, como disse a vocês, faria a primeira pergunta, né, e depois passaria a vocês, mas eu ainda não vi nenhuma mãozinha levantada, por favor. Luiz Gustavo, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, professor Bruno, prazer, doutora Jamile, colegas mestrandos. Doutora Jamile, eu tenho a dizer que, parafraseando ali o Capitão Nascimento naquele filme Tropa de Elite, a senhora hoje me fez muito feliz. E eu vou dizer o porquê. Até então eu achava que eu estava propagando uma espécie de teoria do caos, ao pensar e até levantar certas hipóteses com alguns alunos meus em sala, de que nós não temos uma democracia propriamente dita. A democracia no país é uma utopia. Aquele princípio republicano previsto lá no artigo 1º, parágrafo único, né, do artigo 1º, de que todo poder emana da população, não vejo de forma concreta e específica a realização daquilo ali. O que nós vemos agora há pouco na palestra última da tarde, com o doutor Henrique, comentando sobre as questões de partido político, cabe a nós escolhermos, no contexto geral, aquilo que o partido político quer e disponibiliza para nós escolhermos. Então, se a gente pensar que a Constituição Federal de 88 é considerada a mais cidadã de todas elas, se a gente pensar que o poder, teoricamente, emanaria pelo povo e levaria em consideração que caberia ao poder legislativo e mais, ao poder executivo, trazer em prol à sociedade benefícios concretos com aplicação em educação, com aplicação em saúde e tudo mais, e não só com disponibilização dos recursos, na sua grande maioria, na infraestrutura, que é onde a gente sabe, na questão técnica, a mais fácil de se desviar dinheiros e verbas, por conta de construções que começam e não terminam, com aditivos de construções, assim sucessivamente. O que nós vemos é que hoje o país ele está atrelado à situação daqueles que de fato estão no poder. Eu concordo plenamente com a doutora com relação a isso, e cito até um exemplo agora recente, que foi a alteração da lei de improbidade administrativa, onde sai o fluxo da culpa e fica só no dolo. Se a gente levar em consideração, lá nos artigos 937 ou 34, ou coisa assim, do Código Civil, onde fala que o empregador é responsável civilmente pela conduta dos seus empregados, seja ela por dolo ou seja por culpa, o empresário vai responder por isso, pelo prejuízo causado a terceiros, por que não o chefe do executivo não ser responsável também pela culpa daquele que ele escolheu e daquele que está recebendo o salário nosso, que nós estamos pagando através de tributação? Então, eu vejo que o texto da Constituição Federal é belíssimo, se a gente levar principalmente em consideração as últimas constituições que nós tivemos, desde a época da monarquia até a última de 1965, creio eu, não me recordo bem. Mas, na efetividade, aquilo que se tem para a população, em prol da população, não existe. Criar uma nova Constituinte, acho muito arriscado, principalmente por considerar aqueles que estão no poder hoje. Né? Se já está ruim assim, eu acho que ficaria pior. Seria de bom tom a gente levar a crivo, ou levar a efetividade, considerando que o poder legislativo não está dando certo, que o poder executivo fica à mercê do poder executivo, do poder legislativo, perdão. Seria de bom tom a gente começar a imaginar que competiria de fato ao poder judiciário estabelecer prerrogativas a título de decisões
para que, de fato, aquilo que se tem na Constituição seja colocado em curso, a título de divisões de verbas e na parte de educação, na parte de saúde, por exemplo, tal como, ou na mesma proporção do que dá na infraestrutura, ou a senhora acha que isso aí, de fato, fugiria à espécie da questão dos 3 poderes ser totalmente independentes um do outro e harmônico? Nossa, excelente, ô Luiz Gustavo. Antes de eu responder isso, você fez uma fala sobre a democracia. Eu acho que a gente precisa ter em mente o seguinte: os 2 tipos de democracia que existem, né? E nós temos esses 2 tipos, que é a democracia representativa e a participativa. Na representativa, a gente vai bem obrigado, a gente vota nos caras, eles sobem ao poder e viram as costas para a gente. O nosso problema é na participativa. E nós temos democracia participativa, mas essa democracia participativa nossa tá paradinha, né? Questão de orçamento participativo, porque esses caras que estão no poder, eles não querem a nossa participação. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos as associações de bairro. Eu não sei se ainda tem, mas a importância de uma associação de bairro, por exemplo, para sentar junto do prefeito municipal e participar do orçamento, para fazer esse prefeito municipal olhar para aquele bairro que falta luz, falta asfalto, falta recolhimento de lixo. A nossa democracia é participativa. Só que nós não a exercemos. Não exercemos a democracia participativa. E existem muitas formas de exercer a democracia participativa, mas nós não o fazemos. Primeiro, porque talvez nós não estejamos preocupados nisso, e segundo, porque sim, os donos do poder nos impedem. A gente não consegue, tá? E daí, para chegar na resposta final, eu acredito que essa participação do Poder Judiciário, ela já vem acontecendo, tá? A gente pode passar a noite discutindo ativismo judicial, solipsismo judicial. Eu tenho uma conceituação, tá? Eu até, inclusive, sigo o professor Lênin Streck. Ativismo judicial, ok, é aquilo que o Poder Judiciário está autorizado a fazer dentro da sua participação na administração ali dos freios e contrapesos. Solipsismo judicial, atravessou o Rubicão, não. Agora, no Estado brasileiro, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, se você parar para pensar, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, ele vem invadindo a política. Mas por que chamado a isso? Ele vem sendo chamado a isso. Por exemplo, a CPI da pandemia. Você tem assinaturas suficientes para abrir uma CPI dos senadores e simplesmente o presidente do Senado não abre. O que se faz com isso? Tudo bem, é o campo da política, que é diferente do campo judiciário, mas o que se faz quando você tem as assinaturas suficientes dos senadores para abrir uma CPI e simplesmente o presidente do Senado fala, não vou abrir? O que eles fizeram? Poder Judiciário. Poder Judiciário mandou abrir. Cabe 1 milhão de questionamentos. A gente pode passar anos discutindo se essa intervenção do Judiciário é ativismo ou solipsismo. Mas a verdade é que nós temos um Congresso que não se mexe, e do outro lado nós temos as judicializações da política. E o Supremo está dando resposta. Me parece que isso vai aumentar cada vez mais daqui para frente, né? A própria questão do impeachment, se a gente parar para pensar, onde é que está escrito no regimento que é poder do presidente da Câmara engavetar pedidos de impeachment, 120 pedidos de impeachment? Simplesmente engaveta. Quando, na verdade, democraticamente, nós elegemos o Congresso, e não somente o presidente da Câmara, que, aliás, é eleito indiretamente, né? Porque nós não elegemos o presidente da Câmara ou o primeiro-ministro, né? No nosso modelo, ele é o primeiro-ministro. Mas, se fôssemos parlamentaristas.
Nós não elegemos o primeiro-ministro. Quem elege? A Câmara. Nós elegemos a Câmara. E o primeiro-ministro não faz o que tem que ser feito. O quê? Joga para plenário. O plenário decide se abre ou não impeachment, se caça ou não. Então, do ponto de vista político, Luiz, realmente nós estamos numa situação verdadeiramente difícil. E aí, tem uma regra básica, vocês sabem disso, política e poder judiciário não devem se misturar. Tanto é que o poder judiciário, ele evita ao máximo mexer em decisões administrativas, por exemplo, né? Só que nós chegamos num campo da política brasileira que, me parece, a política, ela está fazendo um papel deturpado do que seja política, orçamento secreto. E o Poder Judiciário vai ter que ser, em sendo acionado, vai ter que dar resposta. Porque o Poder Judiciário simplesmente não pode chegar para o cidadão e dizer, olha, não posso responder, trata-se somente de política. Né? Então, eu acredito que isso, se a gente não voltar a uma certa normalidade política, porque a gente está vivendo uma anomia política, né, de uns tempos para cá, eu acho que o papel do Poder Judiciário vai crescer cada vez mais. E cada vez mais nós vamos continuar discutindo se isso é papel do Judiciário ou não. Enquanto isso, o Supremo vai dando as decisões dele, porque, no final das contas, quem dá a última palavra? Se não, o Supremo Tribunal Federal. Então, a minha visão de neoconstitucionalismo, basicamente, é essa transição, né, da importância do poder legislativo para a importância do poder judiciário. Nas bases do neoconstitucionalismo, nas bases do pós-positivismo, o poder judiciário ganhou protagonismo. E essa realidade já é a realidade brasileira. Tudo bate no poder judiciário. Tudo bate no poder judiciário, porque a política não está segurando. Ou quando está fazendo absurdos. Volto a dizer mais uma vez, orçamento secreto, como se isso fosse possível. Como não judicializar isso? Não tem como. Então, acho que é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Luiz. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. Creio, então, mais nenhuma manifestação. Parecendo leiloeiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, eu acredito que seja isso, né? Vou agradecer a professora Jamile pela gentileza, né? Pelas palavras, por nos auxiliar aqui, né? Na compreensão, né? De tema tão instigante, porque a gente sempre, né? Procura perpassar pelos limites, né? Daquilo que a gente costuma estudar aqui, quando a gente está, né? Voltado para a área do processo propriamente dito. E queria agradecer, professora, pela, né, participação das palavras. E se quiser fazer uma saudação de encerramento, antes que eu desligue a nossa gravação, pode ficar à vontade, professora. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor Bruno, por esse convite, agradecer ao professor Albino, que é um grande amigo, estamos sempre aí em conversas, agradecer a instituição Unipar, né, por essa oportunidade, e a todos os alunos aí que tiveram um pouquinho de paciência de me escutar. Eu espero ter trazido alguma contribuição, né, para as reflexões de vocês. Maravilha, muito obrigado, professora. Um bom descanso aí nessa noite de sexta-feira, né? E nós vamos fazer o nosso intervalinho até a nossa última palestra da noite, né? Nós retornamos então às 9 horas, pessoal, dá tempo de fazer um chazinho quentinho para ajudar com o frio, né? Até mais, professora, muito obrigado. Obrigada, até mais.